Voltamos com o programa Médico da Família. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar tem a importante missão de inspecionar as condições de trabalho de todos os ambientes dentro do hospital, como, por exemplo, o centro cirúrgico, a emergência, a farmácia e o atendimento ambulatorial. No programa de hoje, nós estamos falando sobre infecção hospitalar com a enfermeira responsável pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital do Coração de Mato Grosso do Sul, Nayana Machado. Nayana, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Nayana, quem está mais exposto ao risco de uma infecção hospitalar? São os pacientes que estão com o sistema imunológico mais comprometido, os pacientes que estão sendo submetidos a mais procedimentos, sejam passagens de sondas, de acessos, procedimentos cirúrgicos. Quanto maior tempo de internação também, eu tenho um paciente mais exposto a um risco de infecção. Perfeito. E por que a infecção hospitalar muitas vezes é tão grave? Tudo isso vai depender do perfil do paciente. Como está o sistema de defesa dele para conseguir eliminar esse quadro de infecção. Ou o seu próprio sistema de defesa, ele de uma forma tão eficaz, ele tenta eliminar essa infecção que acaba prejudicando o próprio paciente. Então nós temos casos que a gravidade é pelo próprio paciente, pelo sistema de defesa dele. Tem alguma relação com alguma resistência que essas bactérias podem adquirir dentro do ambiente hospitalar? Sim, a gente também tem muita preocupação com hoje o perfil de resistência. O que é resistência bacteriana? São aquelas bactérias que com o tempo elas têm resistência a determinados antibióticos, pelo processo de uso irrestrito hoje de antibióticos. Por isso que o Ministério da Saúde, a Anvisa, eles têm batido tanto nessa questão tão importante até de não entrega, não venda de antibióticos sem receita, não venda de antibióticos de maneira irrestrita. Hoje, para se comprar um antibiótico, a gente tem que ter receitas, 2 vias, tem que preencher um cadastro para evitar que o uso irrestrito consiga fazer mais resistência a essas bactérias. Essas bactérias têm maior resistência aos antibióticos. É então, mais difícil de combatê-las com esse. Hoje nós temos classes de bactérias que são muito resistentes a antibióticos e se eu tenho um paciente que ele adquire um caso de uma bactéria com maior resistência, eu tenho que tratá-lo com antibióticos mais fortes, né, com um maior espectro que nós falamos. Então, cada vez mais isso nós temos visto e nós temos nos preocupado muito com essa questão. Por isso que o controle de infecção ele tem um papel tão importante dentro da unidade de saúde. E Nayana, a infecção devido a um procedimento hospitalar, ela ocorre só no período que a pessoa está internada ou ela pode ocorrer depois de algum tempo que ela volta para casa? A infecção ela pode acontecer tanto dentro do período de internação do paciente quanto após alta, sim. Tudo isso vai depender quais dos procedimentos ele foi submetido. Se um paciente foi submetido, por exemplo, a um procedimento cirúrgico, eu posso ter infecção dessa ferida cirúrgica até 30 dias após o procedimento cirúrgico. Se ele fez um implante de alguma prótese, por exemplo, eu tenho esse período maior ainda. Então, até 1 ano, se ele desenvolver infecção e estiver relacionada a essa prótese, eu ainda considero isso como uma infecção que foi ocasionada pelo procedimento cirúrgico. No primeiro bloco, a gente falou muito de como os familiares, as visitas podem ajudar a diminuir o risco de contaminar, de infeccionar um paciente. Mas que medidas as unidades dentro do hospital elas devem adotar para evitar esse tipo de contaminação? A comissão, mais uma vez, da mesma maneira que ela trabalha com as visitas, elaborando manuais de boas práticas, estimulando a higienização das mãos, ela precisa trabalhar isso também com a questão de corpo de colaboradores que trabalham, que prestam assistência aos pacientes, sejam profissionais desde a enfermagem, profissionais da higienização do hospital, profissionais médicos, todos os envolvidos na assistência. Então, a comissão ela precisa estar estimulando a questão de boas práticas em relação a todos os tipos de procedimentos, precisa estimular a higienização das mãos como maior nível de evidência, que nós já falamos, em relação ao controle de infecção. E prestar sempre atenção a normas e rotinas que a comissão implanta. Então, eu preciso cuidar, eu preciso me atentar aos procedimentos que eu estou realizando e quais as formas corretas
tanto de passagem, de realização de procedimentos, quanto da manutenção desses procedimentos também. E quais são os profissionais que atuam na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar? Nós temos duas classes de profissionais dentro da comissão, que nós chamamos de membros consultores e membros executores. Os consultores são aqueles membros de nível superior que trabalham elaborando regras, elaborando as normas e rotinas, vendo indicadores de infecção, que são profissionais médicos, profissionais de enfermagem, da farmácia, do laboratório e inclusive da direção clínica do hospital. E os executores são aqueles membros que controlam, que fazem as vigilâncias, que fazem as buscas de investigação dos pacientes, que acompanham os procedimentos, que são geralmente profissionais da área da enfermagem também. Com as ações que essa comissão tem dentro dos hospitais, é possível algum dia a gente gerar as infecções hospitalares? Zerar as infecções hoje se mostra algo que não é possível de acontecer. Não somente porque a infecção não está relacionada somente às práticas, ela está relacionada muito à questão do próprio paciente. Se eu tenho um paciente mais debilitado, um paciente com maior tempo de internação e que tenha mais fatores de risco para a infecção, esse paciente vai acabar desenvolvendo um quadro de infecção. Porém, não é por isso que eu posso falar, todos os pacientes eu não vou trabalhar a questão da infecção. Eu preciso saber que eu não posso zerar, mas eu tenho a responsabilidade de minimizar o máximo o índice de infecção. Então, eu tenho a responsabilidade de trabalhar todas as medidas para que esse paciente não venha adquirir uma infecção. E se ele adquirir, eu preciso pensar também em fazer todas as medidas para tratá-lo e livrá-lo dessa infecção. Daiane, hoje em dia, o que é considerado aceitável, vou falar em porcentagem, de infecções hospitalares dentro de um hospital? Não existem níveis aceitáveis, na verdade, de infecção. Eu tenho níveis conforme critérios brasileiros da Anvisa ou critérios norte-americanos que falam em índices de infecção, mas eu tenho que relacionar isso ao tipo de paciente, ao tipo de exposição, quais os dispositivos esse paciente tinha, quais os procedimentos cirúrgicos esse paciente tem ou foi submetido, para, a partir disso, eu definir qual seria o índice de infecção. Então, eu não posso generalizar o índice de infecção. Ele depende de tudo isso, muitas variáveis, para poder definir se isso é aceitável, se isso é inaceitável dentro da instituição. Certo. E qual ambiente dentro do hospital é mais propício a você ter infecções hospitalares? São ambientes onde pessoas não cumprem as regras, não cumprem as boas práticas, não higienizam as mãos, ambientes com sujidade também, com acúmulo de materiais desnecessários e, principalmente, o não cumprimento das práticas que precisam ser cumpridas para controle de infecção são os ambientes mais propícios para isso. E, Daiane, como que são tratadas e quais são as complicações dessas infecções? Cada infecção ela é tratada de acordo com o seu local de infecção. Como por exemplo, uma pneumonia. Uma pneumonia ela tem um tratamento de um antimicrobiano diferente de uma infecção urinária. Uma infecção ocasionada pelo procedimento cirúrgico, ela também tem um tratamento diferenciado, que pode ser o uso. E tudo isso também, além do local de infecção, vai depender qual é o micro-organismo que está causando a infecção, vai depender do tempo de internação desse paciente, vai depender até de função renal desse paciente, que a gente faz ajuste de medicamentos. Então, são várias variáveis que eu preciso trabalhar para conseguir tratar esse paciente dessa infecção. Daiane, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que a gente aprendeu bastante hoje com você. Obrigada a vocês mais uma vez. Se você tem críticas ou sugestões de temas, fale com a gente. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com ou entre em contato pelos nossos telefones que estão aí na telinha. Se você perdeu algum programa ou quer revê-lo, acesse o nosso site www.programamedicodafamilia.com.br. Desejo a você uma ótima quarta-feira. Você já sabe, amanhã tem mais um programa Médico da Família. E eu espero você. Um forte abraço e até lá!